Seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana. Um programa que acontece em todas as quartas-feiras aqui no canal Laissone, sempre com 3 lições da semana, lições centradas em alguma temática especial, em alguma data especial, em alguma comemoração especial ou em alguma reflexão especial. Para hoje, em que é que vão se basear as 3 lições da semana? Na segunda-feira, dia 1 de novembro, a nível da Igreja Católica, celebramos a solenidade de Todos os Santos. Mas, a nível da comunidade internacional e do civil, sobretudo em África, comemoramos o Dia da Juventude Africana. Então, é este Dia da Juventude Africana que nos traz as 3 lições da semana. O que é que se espera de um jovem africano, olhando para o papel de África hoje, olhando para o lugar que África hoje ocupa no mundo? O que é que se espera de um jovem africano, de uma jovem africana? Eu vou basear esta reflexão ou estas 3 lições da semana a partir daquela agenda de África, a chamada Agenda 2063, intitulada A África que Queremos. Eu quero enquadrar essa reflexão sobre o que se espera do jovem de África no contexto das aspirações da Agenda 2063. Em poucas linhas, para conhecer essa agenda, nós podemos dizer que essa agenda tem como título A África que Queremos. Ela foi publicada em agosto de 1914 e essa agenda condensa as vozes do povo africano e suas aspirações até ao ano 2063. Estamos a falar de uma estrutura de desenvolvimento que visa acelerar a transformação da África num período de 50 anos a partir de 7 aspirações. 7 aspirações que nos levam rumo ao desenvolvimento sustentável. Portanto, essas aspirações que estamos a referir estão na continuidade dos ideais do panafricanismo. Estão na continuidade dos ideais do renascimento africano e da Organização da Unidade Africana, hoje União Africana. E também refletem o desejo que os africanos têm de prosperidade e de bem-estar, de unidade e de integração para um continente que seja continente de cidadãos livres, onde o pleno potencial da mulher e da juventude, rapazes e raparigas, seja realizado e livre de todo o medo, livre da doença, livre da pobreza. Portanto, a Agenda 2063, mais do que um plano de ação, é um grito de esperança dos povos africanos para cada um dos africanos. É um grito de esperança para cada um dos africanos, para as gerações futuras e para todo o continente. É interessante essa Agenda 2063 e ela precisa de ser conhecida por todos os jovens. Por quê? Porque aquele que é jovem hoje, no ano 2063, terá exercido muita coisa
aqui no meio, não como jovem, mas como adulto. Quais são essas 7 aspirações que essa agenda contém? Não se esqueça que nós estamos a olhar para a Agenda 2063 para nos concentrarmos nas 3 lições da semana concentradas ou centradas no jovem, porque o dia 1 de novembro nós comemoramos o Dia da Juventude Africana. Então estamos a olhar para essa Agenda 2063 tendo o jovem no centro. São 7 aspirações. A primeira aspiração é a seguinte: uma África próspera, baseada no crescimento inclusivo e no desenvolvimento sustentável. Diz o texto: aspiramos que até 2063 a África esteja desenvolvida economicamente, tenha estruturas seguras para a sua economia, tenha quadros capazes de transformar os recursos naturais em meios de desenvolvimento e que a sua economia esteja baseada em critérios de sustentabilidade. A primeira aspiração já é muito desafiante. Segunda aspiração, um continente integrado, politicamente unido, com base nos ideais do panafricanismo. Diz o documento: aspiramos que a África de 2063 seja unida, siga as pegadas dos pais da unidade africana e inspire-se nas lutas do panafricanismo e do renascimento de África e tenha consciência de um caminhar conjunto. Não é pequeno este desafio. Terceira aspiração, uma África de boa governação, democracia, respeito pelos direitos humanos, justiça e Estado de Direito. Diz o documento: aspiramos que a África de 2063 seja uma África com valores e práticas democráticas, cultura de direitos humanos, facilidade de acesso à justiça, sem corrupção, onde as instituições estão ao serviço das pessoas e não ao serviço de interesses particulares, e onde haverá liderança da transformação em tudo. Portanto, veja, essa terceira aspiração promete muito. Quarta aspiração, uma África pacífica e segura. Uma África pacífica e segura. Diz o documento: aspiramos que até 2063 a África esteja em paz, livre de conflitos armados e de todos os outros tipos de conflitos. Esteja segura, promovendo uma educação para a paz, uma cultura consolidada de direitos humanos, democracia e igualdade de gênero. Seja uma África próspera, capaz de dar proteção e segurança aos seus cidadãos, famílias e comunidades. Parece um sonho, mas nós precisamos de pegar os sonhos e transformá-los em projetos de vida. E os projetos de vida em planos de atuação. E planos de atuação em atividades de cada dia. E essas atividades de cada dia transformarem-se em o meu dia a dia. Quinta aspiração, uma África com uma forte identidade cultural, herança, valor e ética comuns. Desafiante isso. Estamos a falar de uma África com uma forte identidade cultural, herança, valor e ética comuns. Diz o documento: aspiramos que até 2063, na África, estejam consolidados os ideais do panafricanismo,
do renascimento africano, da história e destino comuns, da identidade, herança e respeito pela diversidade cultural e religiosa e da consciencialização do povo africano dentro e fora de África. Acha que isso é pouco? É um sonho, mas por ser um sonho é preciso que se transforme paulatinamente até 2063 em pão de cada dia. Sexta aspiração. Atenção a essa sexta aspiração, porque é nela onde nós encontramos o jovem, esse jovem africano. A aspiração é a seguinte: uma África cujo desenvolvimento seja orientado para as pessoas. Repito, uma África cujo desenvolvimento seja orientado para as pessoas, não para as máquinas, não para o mercado, não para a tecnologia, não para o negócio, mas para as pessoas. Diz o texto: aspiramos que a África de 2063 seja uma África centrada nas pessoas, sobretudo nas mulheres, nos jovens e nas crianças, por meio da garantia da igualdade de gênero e da formação das mulheres e dos jovens, confiando no seu potencial e permitindo que tenham espaço de intervenção e por meio de cuidado com as crianças. É interessante esse dado, essa sexta aspiração. É lá onde nós encontramos os jovens. E aqui a aspiração mostra que a África, até 2063, quer ser uma África cujo desenvolvimento esteja orientado para as pessoas. Isso diz muito. E isso também denuncia o tipo de desenvolvimento que não esteja orientado para as pessoas e anuncia às pessoas, aos africanos, que devemos apostar pelo tipo de desenvolvimento orientado para as pessoas. Portanto, essa sexta aspiração tem uma importância especial porque é lá onde nós encontramos os jovens. Sétima aspiração: África como um ator forte, unido, resistente, pacífico e influente, e como um parceiro ao nível global, um ator com quem se pode contar no desenvolvimento do mundo como um todo. Diz o texto: aspiramos que até 2063 a África seja uma grande força social, política e econômica, com uma participação legítima e efetiva nos bens comuns globais, capaz de prover sua própria segurança e meios para financiar o seu próprio desenvolvimento. É um sonho, por isso são aspirações. Mas nós precisamos de pegar esses sonhos, essas aspirações e torná-las prática de cada dia. Daí a responsabilidade do jovem africano hoje. Qual é a responsabilidade do jovem africano hoje? Para sabermos, olhemos para o documento, a África que queremos, a Agenda 2063. Lá no fim, temos a seguinte frase: a nossa viagem para a África de 2063 iniciou. Veja bem, a nossa viagem para a África de 2063 iniciou. Este é o nosso compromisso como jovens africanos. Iniciar hoje, se é que ainda não iniciamos, esses passos para que em 2063 nós tenhamos essa África que queremos. Isto quer dizer que nós já estamos no processo. Eu, como jovem, por meio das minhas intervenções, minhas atividades, eu devo me colocar nesse processo. Se olharmos para estas 7 aspirações,
e o apelo para a ação e os fatores impulsionadores para a ação, nós percebemos que precisamos de agir, de fazer alguma coisa. E podemos agir quer individualmente, quer em grupo. E é a partir desse agir que eu tiro as 3 lições para esta semana. A primeira lição da semana é a seguinte: conheça as aspirações da Agenda 2063 e, de forma especial, a 6ª aspiração, porque toca os jovens. Conheça também os outros programas e as outras agendas de desenvolvimento, sobretudo no que diz respeito aos jovens, quer a nível internacional, quer a nível de África, quer a nível do nosso país, Moçambique. Falando do nosso país, recorde-se da Política Nacional da Juventude. Será que você conhece essa política? Portanto, a primeira lição da semana nos diz que temos que conhecer as 7 aspirações da Agenda 2063, sobretudo a 6ª aspiração, porque é essa que fala da juventude, mas também com a Agenda 2063 nós temos que conhecer todas as agendas de desenvolvimento, quer a nível internacional, quer a nível nacional, quer a nível de África, quer a nível do nosso país, a nível nacional, sobre os jovens. Temos que conhecer. Nós, como jovens, temos que conhecer. Primeira lição. Segunda lição, muito interessante. Aprenda a viver o presente. Aprenda a viver o momento. Há uma expressão em latim, carpe diem. Aproveita o momento. Queremos dizer o que aqui? Que você deve viver o presente com toda a intensidade que isto exige. Falando do presente, eu lhe recomendo para consultar, para assistir ao vídeo que nós já fizemos aqui no canal Laisone, como sobre o presente como um presente de Deus. Portanto, quando dizemos que é preciso viver intensamente o presente, queremos dizer que ali onde eu estou, no tempo em que eu estou, eu tenho que estar inteiramente. Aprender a ver o presente como cheio de potencialidades para o meu sucesso. Olhar para o presente como o momento em que eu sou desafiado, mas também o momento que me é dado como oportunidade para agir. Por isso, falar de viver intensamente o presente significa olhar para mim como agente e não como reagente, como sujeito da minha história e não como vítima. Viva o presente, aproveite o momento, carpe diem. Esta é a segunda lição da semana. Esta segunda lição da semana me exige também eu olhar para o presente, aproveitando todas as potencialidades que ele me oferece. Ser criativo, ser inventivo, ser imaginativo. Terceira lição da semana. Atenção a essa terceira lição da semana. Pensa no perfil do profissional do futuro, porque esse profissional será você. Você hoje está a se formar, está a estudar, talvez já começou a trabalhar, mas está sempre nessa perspectiva do futuro. Comece a pensar hoje no perfil do profissional do futuro, do profissional de amanhã. E eu vou lhe ajudar a indicar algumas qualidades do perfil deste profissional do futuro, deste profissional de amanhã, para que seja você esse profissional de amanhã. É um profissional multifacetado. Quer dizer, não tem uma única tarefa, tem várias tarefas. E ele sabe dar conta dessas várias tarefas, realizando todas ou realizando algumas de acordo com as viabilidades do momento, mas tem nas suas mangas
várias tarefas. É um profissional flexível, porque os tempos mudam rapidamente, porque as coisas passam rapidamente, porque as oportunidades caducam rapidamente. Você precisa de aprender a ser flexível. Ser flexível significa saber reajustar-se a qualquer situação em que você estiver. Será um profissional profundo, não um profissional superficial, um profissional banal, um profissional ordinário. Não, é um profissional profundo, porque ele reflete, porque ele interioriza, porque ele tem uma visão profunda da realidade. O profissional do futuro é um profissional responsável. Quando falo da responsabilidade, recorde-se do princípio responsabilidade de Hans Jonas. Não é responsabilidade pelas coisas que eu fiz, mas é sobretudo responsabilidade pelas coisas que vou fazer, no sentido de que antes de fazer, eu me sinto responsável pelas consequências dessas coisas. Por isso, para fazer, primeiro penso 2, 3 vezes se dá a fazer ou não. Portanto, essa responsabilidade como princípio, a ética da responsabilidade como modo de me comportar diante das ações que eu tenho que praticar, me leva a ter esse cuidado, essa precaução de que tanto nos fala também Hans Jonas. O profissional do futuro é um profissional ético. É ético porque ele vai entender que precisa de fazer o bem, que precisa de fazer bem as coisas, que não precisa de fazer o mal, porque o mal vai retroceder, porque ele é profundo, por isso também é ético, porque só uma pessoa que tem uma dimensão de profundidade dentro dela é que vai fazer com que as ações sejam ações éticas. Vale a pena aqui a contribuição de Hannah Arendt. O profissional do futuro é religioso. Não estou tanto a falar de religioso como pertencente a uma religião, como pertencente a um credo, mas como postura existencial. O profissional do futuro, de amanhã, sente a responsabilidade de estar interligado com todos, de estar interligado ao mundo como um todo, porque ele sente que o destino do mundo como um todo está nas suas mãos. E ainda, porque o profissional do futuro, ele vai desenvolver aquela atitude que é própria dos filósofos, a admiração, o maravilhamento pelas coisas, pela vida, por tudo pela morte, por tudo aquilo que lhe escapa nas mãos. Ele vai adquirir essa atitude de maravilhamento, de assombro, de espanto, que também traz consigo uma certa alegria, realização existencial. Por isso dissemos que será religioso. O profissional do futuro também será empreendedor e empregador. Empreendedor porque ele sabe que não precisa de depender, por exemplo, de algum emprego, mas precisa de se mexer porque ele tem potencialidades para tal. Até há de compreender que ter algum emprego é servir a alguém, mas ele há de olhar para si e dizer, mas eu posso me servir, eu posso não precisar de servir ninguém. É verdade que faz bem, porque constrói o mercado, constrói a economia e garante a manutenção das instituições. Mas o não ter isto não é minha morte, é outra oportunidade. Por isso, o profissional de amanhã também será um profissional de competências-chave.
Interessante isso. Competências-chave. A palavra-chave é composta pelas letras C, H, A, V, E. C, que significa conhecimentos. H, que significa habilidades. A, que significa atitude. V, que significa valores, mas também pode significar virtudes. E E, que significa ética, que nós já referimos. Portanto, o profissional de amanhã será um profissional chave. Um profissional de competências chave. Portanto, a primeira lição da semana: conheça as aspirações da Agenda 2063 e de todas as outras agendas de desenvolvimento que tocam a questão da juventude. Segunda lição da semana: viva intensamente o presente e faça com que esse presente esteja cheio de potencialidades para o amanhã. E terceira lição da semana é conheça o perfil do profissional de amanhã e invista esforços para que seja você com esse perfil do profissional de amanhã, cujas características acabamos aqui de mostrar. Se é que você gostou dessas 3 lições da semana, que foram profundas, não é? Eu lhe convido primeiro, a se inscrever neste canal Laissone. Segundo, gostando, coloque o seu like, ative aquele sininho que mostra que de fato você gostou. Uma coisa de extrema importância que eu lhe peço, que eu gostaria de ver, os seus comentários. Comente, diga alguma coisa. O que é que você achou do dia 1 de novembro como Dia da Juventude Africana? O que é que você achou de ouvir falar e de conhecer um pouco mais da Agenda 2063? O que você achou dessas 3 lições desta semana? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Recomende esse vídeo a outras pessoas que também podem precisar de conhecer essas 3 lições no contexto do dia 1 de novembro, Dia da Juventude Africana, ligada à Agenda 2063. Para hoje eu paro por aqui e espero por si na próxima semana para mais umas 3 lições da semana. Tchau, tchau.